Irmãos, bom dia. Estou tentando me alinhar na leitura, porque tem alguns dias que estou atrasado, ainda não li, como a do expositor, como a leitura diária também. É por isso que está dando umas confusões em dias que eu digo e quando não é, né? Vamos acertar. O que é importante é que a leitura esteja exposta e feita, né? Praticada. Então neste dia aqui, ó, por exemplo, anotei para mim mais enrolar, desenrolar, né? Esta leitura aqui eu já finalizei. Os capítulos 18 e 19. Capítulo 17, 18 e 19. E foi nos dias 22 de janeiro. Então, neste dia aqui, do dia quinta-feira de janeiro, que é dia 23, vamos ler o 20, né? Capítulo 20, capítulo 21 e 22. Vamos fazer isso agora. Vamos ler o capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22, que dá-se no dia 23 de janeiro. Então vamos ler agora. Capítulo 20, 21 e 22 do livro de Êxodo. Vamos lá. Espírito Santo, te peço perdão, porque eu também sou falho. Estou tentando alinhar a leitura para ficar nos dias certos, para mim não ter mais esse imprevisto. Tanto a leitura diária como a Bíblia do expositor. Vamos lá. Então, neste dia de hoje, 23 de janeiro, vamos ler o capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22 de Êxodo. Vamos lá. Então, ia falar então aqui dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha só o temor do povo. Disse para Moisés. O povo falou para Moisés diante do monte Sinai: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus é mau? Não. Não é porque ele é mau.
É a santidade dele que mata. Não é ele, é mau. Amém? E disse Moisés ao povo: Não temas, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro. Não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-á. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro, ou seja, de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher de seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas, se aquele servo expressamente disser: Eu amo ao meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair de graça, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor, e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, será de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-á do meu altar para que morra. O que ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o ferir será absolvido. Somente lhe pagará o tempo em que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir ao seu servo ou a sua serva com pau, e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, ou forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe puser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir de graça pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente de sua serva,
o deixará ir de graça pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou matando, homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe foi imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se a 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova ou se alguém cavar uma cova e não cobrir e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará. O seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente. E também o morto se repartirá igualmente. Mas, se foi notório que aquele boi, dantes, era escorneador, o seu dono não o guardou. Certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. As leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal no campo ou numa vinha, e o largar para comer no campo, de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e se pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo a guardar, isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado, miúdo, sobre vestido, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará. E o outro não o restituirá, mas, se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém ao seu próximo pedir alguma coisa e for danificado ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono não estiver presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. As leis acerca da imoralidade e da idolatria. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, terá dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fortes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de alguma maneira o afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha lei
e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como um usurário, não lhe impôs usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhes restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Será que, pois, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e o 8º dia nos dará. E ser-me-eis homens santos, porque, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis. Então aqui a gente finaliza essa leitura diária do dia 23 de janeiro. Tá? A gente já está adiando. Vamos para a leitura anual normal do dia 24 e farei o possível para não atrasar mais. Porque temos que fazer as coisas de Deus com zelo. Esses meus atrasos são simplesmente por causa que eu trabalho à noite, chego no dia seguinte, durmo e eu não faço, né? E assim vou me atrasando, mas a partir de hoje não vou atrasar mais, tá bom? Para que o nosso Deus seja Deus zeloso, Ele é zeloso. Para que nós sejamos zelosos também como Ele é, tá bom? Até a próxima leitura, em nome de Jesus.